Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Let us pray. Vamos orar. Our Father in heaven, again we give thanks to you that you've given to us your wonderful word. Nosso Pai que está nos céus, mais uma vez nós te damos graças, porque o Senhor nos deu a sua santa palavra. And we thank you that you've appointed the ordinance of preaching as the chief way that you communicate the word to us in a transforming manner. Nós te agradecemos também, porque o Senhor apontou a pregação como um momento principal para que o Senhor possa transformar e falar com o seu povo. We ask now that you will take the words of the one who preaches and make them truly for us the words of Christ. Que o Senhor possa usar as palavras que serão pregadas e possam ser usadas para transformação e ser bênção na vida daqueles que We ouvirão. ask this in his name, amen. Em nome de Jesus. Amém. We oftentimes break things when we don't use them according to their nature. Algumas vezes nós quebramos algumas coisas quando nós não usamos corretamente da maneira apropriada. A little over 20 years ago, when computer companies put CD readers in their desktop computers, Uns 20 anos atrás, quando as fábricas de computadores elas colocaram o leitor de CD dentro da CPU, na CPU, most of us did not know what a CD was. muitos de nós não sabíamos o que era o CD. And so people began to call the helpline at the computer shop. Então muitas pessoas começaram a chamar o sistema, o centro que escuta os problemas daqueles que usam computador, não é? Que seria o SAC, o nosso SAC. So I have a problem. Então eles ligavam dizendo, eu estou com um problema no computador. What's your problem? Então eles perguntavam, qual é o seu problema? My cup holder is broken. Ele dizia, então, o meu porta-copos quebrou. Most of us don't bother to read directions. Muitas pessoas não gostam de ler os manuais. So you push the button, Então você aperta o botão, and out comes this little round thing. então sai aquele porta que eles chamam de porta-copo, mas é o porta-CD. It's about the size of a cup or a soda bottle. É mais ou menos o tamanho de um copo que podia ser colocado em cima. And so people put their cups in the CD player. Então as pessoas colocavam um copo dentro do CD. Really? Realmente. And they broke it, of course. Então certamente quebrava o CD. Because they weren't using it for that which it was designed. Porque ele não foi usado para aquilo que foi designado. Now, this principle is true of machinery, E essas verdades elas são verdades acerca de coisas mecânicas, but it's also a spiritual law. mas também são verdades a respeito de coisas espirituais. We are to respond to God according to his word. Nós devemos responder a Deus de acordo com suas palavras. And one of the primary reasons today there's so much confusion with respect to worship is we're trying to use it for things for which God did not make it. Um dos maiores problemas que nós temos hoje no que diz respeito ao culto e à adoração é porque nós usamos as coisas que não foram designadas para aquilo. And in reality, the church today is hurting or breaking God's worship. E o que tem acontecido hoje, na realidade, é que nós estamos quebrando a lei da adoração, a lei do culto. Now, one of the reasons that your church has been brought together, being organized, Uma das razões pelas quais essa congregação está sendo organizada is because the people that started the church are concerned to worship God in a correct manner. porque as pessoas que estão iniciando uma congregação estão preocupadas com adorar a Deus da maneira correta. Worship is very important to this congregation. A adoração é muito importante para essa congregação. So I want to remind you this morning from Psalm 100 what worship is all about. Então eu gostaria de lembrar você, a partir do Salmo 100, o que é adoração, o que é culto a Deus. And then in Sunday school, we're going to look at how God governs our worship. Então, na escola dominical, eu vou tratar sobre como Deus governa o seu culto.
Now, Psalm 100 is a very appropriate psalm from which to study worship. Então, o Salmo 100 é um salmo apropriado para nós começarmos a tratar desse assunto. You'll notice from the title that it is a psalm for thanksgiving. Você nota pelo título que é um salmo de ações de graça. It's a psalm to direct us in how to give our thanks to God. É um salmo que nos dirige como dar ações de graças a Deus. And it comes at the end of a very special section of Psalms. O Salmo 100 ele vai concluir uma seção especial de salmos, Psalm 93 to Psalm 100 que vem do Salmo 93 ao Salmo de número 100. are Messianic kingdom psalms. São salmos conhecidos como salmos messiânicos do rei. They're psalms that prophesy and focus on the exalted reign of the Lord Jesus Christ as Jehovah. São salmos que profetizam e exaltam o Messias como o grande rei, o Jeová. Psalm 100 is the climax of the praise to the triune God. Então, o Salmo 100, ele é o clímax, que vem do Salmo 93, e o 100 é o clímax desses salmos. I want to show you from this psalm Então, eu quero mostrar a você, a partir deste salmo, that because Jehovah is the true God who made us and redeemed us, we are to worship Him, to serve Him and worship with exuberance. então, a partir do momento que nós olhamos desse salmo, nós vamos ver que o nosso Senhor é o nosso Criador e o nosso Redentor. Por isso, nós temos que adorá-lo com exuberância. Because Jehovah is the true God who made us and redeemed us, we are to serve Him and worship with exuberance. Porque Deus é o nosso Criador e Redentor, nós devemos adorá-lo com exuberância. And I'll show you three things from this psalm. Então, a partir desse salmo, eu vou lhe mostrar três verdades. The duty of worship, O trabalho da adoração, the purpose of worship, o propósito da adoração and the basis of our worship. e o fundamento da adoração. We first then look at the duty of worship. A primeira coisa que nós vamos ver é o trabalho da adoração. And you will notice here that we have a series of commandments with respect to worshiping God. A primeira coisa, nós vemos algumas séries de ordenanças acerca da adoração a Deus. Verses 1 through 3. Versos 1 até o verso 3. 1 through 2 Desculpa, verso 1 a 2. and verse 4. E o verso 4. Shout joyfully to the Lord. Celebrai com júbilo ao Senhor. Serve the Lord. Servi ao Senhor. Come before Him. Apresentai-vos diante dele. Enter His gates. Entrai por suas portas. And what we have here is a call to worship. O que nós temos aqui é uma chamada à adoração. Now, there are many today that say that in the New Testament era, worship really simply has to do with how we live. Muitas pessoas dizem que hoje a adoração tem a ver apenas da maneira como nós vivemos o dia a dia. All of life is worship. Toda a vida certamente é adoração. And that is true. Isso é verdade. The Apostle Paul says, present your bodies as living sacrifices to God. O apóstolo Paulo disse, apresente o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. But above all of that, the Bible calls us to worship God corporately on the Lord's Day. Mas acima disso, o Senhor nos chama para adorá-lo corporativamente no dia do Senhor. And we see this truth in these verses. E nós podemos ver estas verdades nesses versos. In the first place, the commandments are all in the second person plural. Primeira verdade é, os mandamentos estão na segunda pessoa do plural. They are addressed to us as the church. Então, isto é endereçado a nós como igreja. Notice, secondly, the acts that are performed are all acts of corporate worship. E perceba também que todos os atos que são realizados aqui são atos de adoração corporativa. Particularly singing to God, Particularmente cantando ao Senhor, blessing His name, bendizendo o seu nome, giving thanks to Him. dando ações de graças a Ele. And third, notice the place where this worship occurs. E o terceiro ponto, o lugar onde essa adoração ocorre. It's in His temple. Exatamente no seu templo. Come into His courts. Venha para a sua corte. And so Psalm 100 is a call to corporate worship. Então, o Salmo 100 certamente é uma chamada para a adoração corporativa.
lays out the responsibility of corporate worship. Então ele estabelece quais são as nossas responsabilidades na adoração corporativa. And you will notice that this commandment is addressed to the whole earth. E também nós podemos notar que este mandamento é também designado para toda a terra. Shout joyfully to the Lord, all the earth. Verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. This is a theme that runs through this series of Psalms. Esses são os temas que vão estar dentro do Salmo 100. As they prophesy the exalted reign of the Lord Jesus Christ, they address the nations of the earth, not just the Jews. Então, quando eles profetizam acerca da glória de Deus, eles estão falando não apenas aos judeus, mas também aos gentios. For example, Psalm 96, verse 1. Por exemplo, o Salmo de número 96, verso 1. Sing to the Lord a new song, sing to the Lord all the earth. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. 97, verse 1. Salmo de número 97, verso 1. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Did you read that verse 1? Yes, I did. Very good. And so, from our perspective, because Christ is exalted, this is now the responsibility of the nations of the earth. Agora que o Senhor é exaltado, esta é uma responsabilidade das nações da terra. He is the exalted king. Ele é o rei exaltado. And all people are responsible to bow before him and to serve him. Então todas as pessoas, elas têm a responsabilidade de se prostrar e adorá-lo. All people are to worship him in the manner that we worship him today. Todas as pessoas devem adorá-lo da maneira como nós o adoramos hoje. And the most serious sin that any human being can commit is the refusal to worship God in Christ according to his word. O mais terrível pecado que o homem pode ter é negar, adorar o Senhor da maneira como ele prescreve na sua palavra. You might be here this morning with your little checklist of good deeds. Você pode estar aqui com a sua lista das suas boas obras. And you have considered that you're not so bad. Você pode até considerar que você não é tão ruim assim. In comparison to those around you, you're really pretty good. Você pode até olhar para as pessoas ao seu lado e dizer, eu não sou tão ruim como as pessoas ao meu lado. And therefore you assume that all is well between you and God. Então você assume a partir disso que você está bem com Deus. But the most serious sin that anyone can commit, it's not adultery. Então, o maior pecado que alguém pode cometer não é adultério, It's not homosexuality. não é homossexualismo, It's not murder. isso não é assassinato, It's not child abuse. e não é abuso de criança. It is the refusal to worship God in Christ Jesus. É a tentativa, é a negação de adorar a Deus em Cristo Jesus. And this morning, if you're not trusting in Jesus Christ completely, alone for your salvation, then you are robbing God of his glory. Então, se você hoje não está adorando ao Senhor em Cristo, And da you're, maneira, como seu Salvador, você está roubando a glória de Deus. and you're under his condemnation. Então, você hoje está debaixo de sua condenação. I'd love to draw you up short and show you Christ, that you might even now flee to him. Então, eu quero mostrar essas verdades a você nessa manhã, para que você possa correr para Cristo e ter salvação. But even though this commandment is addressed to all the earth, we notice that in particular it's addressed to us as the church. Apesar de que essa verdade ela é designada a todas as nações, e particularmente isso é uma verdade designada à sua igreja, ao seu povo. Verse 3. Versículo 3. Know that the Lord himself is God. It is he who's made us, not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Here we see that God calls us as his redeemed people to worship him corporately. Perceba que aqui o Senhor nos chama para adorá-lo como seu povo redimido e uma adoração corporativa. It's not an option. Isso não é uma opção. And again, you're blessed to be part of a church that has worship morning and evening. Outra coisa importante, você é abençoado por participar de uma igreja que tem culto de adoração a Deus pela manhã e à noite. Because we infer from Scripture that we are to worship God in morning and evening on the Lord's Day.
Porque é inferido das Escrituras que nós temos que adorar o Senhor pela manhã e à noite, no dia do Senhor. It is our responsibility. Esta é a nossa responsabilidade. But it's also our privilege. Mas também é o nosso privilégio. You understand that Christ has redeemed you for this great reason. Porque você pode entender que você foi redimido por Ele para esta função. That you may worship the triune God. Para que você possa adorar o Deus triuno. You remember when Moses went before Pharaoh and demanded that he let the people go. Lembre quando Moisés se apresentou diante de Faraó e disse, deixe o meu povo ir. The reason that he gave Pharaoh was, I want the people to go out 3 days into the wilderness to worship me. E a razão que ele deu a Faraó para que o povo saísse era para que o povo vá ao deserto em 3 dias e me adore, e adore ao Senhor. Now, was that simply a trick? Mas isso poderia ser simplesmente uma maneira de enganá-lo. Just a way to get them out of the land? Seria simplesmente uma maneira de, talvez uma maneira de tentar tirá-lo da terra. No. Não, em It is hipótese the alguma. primary reason that God delivered them from the bondage of Egypt. Existe na realidade, aquilo é a razão primária pela qual Deus estava libertando o povo da escravidão do Egito. So when he gathers them at Mount Sinai, he declares to them that they are a people of his own possession for his glory. Então, quando eles chegam diante do Monte Sinai, lá eles vão ouvir que eles são o povo de Deus que foi conquistado para a sua própria glória. They were redeemed that they might worship God. Então, eles foram redimidos para que eles possam adorar o Senhor. Through lives of obedience, Através da vida de obediência, but also in the corporate acts of worship. mas também através da adoração corporativa. So in addition to giving them the law at Mount Sinai, Então, em adição ao fato de ele ter dado a lei ao povo no Monte Sinai, he gave them the cult, the worship, the tabernacle. ele também o chamou para a adoração. Ele lhes deu o tabernáculo para adorar. And why has Christ redeemed you and me? Por que o Senhor redimiu eu e você? He says to the Samaritan woman in John chapter 4, Ele disse à mulher samaritana em João capítulo 4. God is a spirit and is seeking a people to worship him in spirit and truth. Deus é espírito e procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. God did not save you primarily to keep you from going to hell. Deus não te salvou primariamente para impedir que você vá ao inferno. God saved you to be a part of a people of his own special possession, Deus te chamou para que você fosse um povo da sua possessão especial, who live for his glory, que vive para a sua glória who gather on his day to worship him, e que se ajunta no dia do Senhor para adorá-lo. and who are preparing themselves to do that for all eternity. Porque você está sendo preparado para fazer isso por toda a eternidade. And so this is our great responsibility. Certamente esta é a nossa grande responsabilidade. Corporate worship is the most important thing that you do as a believer. A adoração corporativa, certamente, é a coisa mais importante que você faz como cristão. You need to be gripped with the truth and reality of this. Você precisa estar convencido dessa verdade espiritual. A burning conviction, Uma convicção que arde no seu coração. something that you're willing to die for, Alguma coisa que você está pronto para morrer por isso. something that Christ did die for. Alguma coisa que Cristo morreu por isso. So we have free access before the Para que triune nós God. pudéssemos ter acesso livre a Ele, diante do seu trono. Well, if we have this duty, what does it look like? What's the purpose of worship? Se essa é a nossa tarefa na adoração, qual é o propósito então da adoração? And I summarize what this psalm says with this simple sentence. Eu vou resumir isso com aquilo que alguém disse numa simples sentença. We are to serve God in his special presence. Nós devemos servir ao Senhor na sua presença especial, na sua presença especial. That's why we're here this morning. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. We've gathered to serve God in his special presence. Nós estamos aqui para servir ao Senhor na sua presença. We see then that we are told to, in verse 2, serve the Lord with gladness. Nós podemos ver isso no verso 2. Servir ao Senhor com alegria. In the Bible, both in the Old Testament and New Testament, there's 3 primary words for worship. No Antigo e no Novo Testamento existem 3 palavras primárias para culto, para adoração. The broader term is the term worship. O termo mais abrangente é o termo culto, adoração. And it means to offer to God those acts of adoration, thanksgiving, praise, to bless his name. Então você oferece a Deus tudo aquilo que vai ser útil para o seu culto e para a sua adoração, que vai bendizer o seu nome.
And then the most narrow word is the word, well, and you get your word liturgy from the Greek word, and it has to do with the things that we do in worship. Então, a palavra mais específica, ela é a palavra que pode significar serviço, aquela que tem a ver com a ideia daquilo que nós temos, o que nós temos de fazer no culto a Deus. Some Christians don't like the word liturgy. Algumas pessoas não gostam da palavra liturgia, porque a palavra serviço também. But we all have a liturgy. Mas todos nós temos liturgia. Even the most freewheeling charismatic church has a liturgy. Até mesmo as igrejas mais pentecostais e neopentecostais que você possa imaginar, elas têm também uma liturgia. We either have a good liturgy or a bad liturgy. Ou nós temos uma boa liturgia ou uma liturgia ruim. Because liturgy is simply the things that we do in worship and the order by which we do them. Então, liturgia é simplesmente aquilo que nós fazemos no culto ou a ordem que nós realizamos as coisas no culto. Now the third term is the word that we have here in verse 2. Então, a terceira palavra é essa que é usada no verso 2. Serve. Servir. Serve the Lord. Servir ao Senhor. In worship we serve God. No culto nós servimos ao Senhor. Now this word also refers to other types of work and service that we do. Essa palavra é usada também em todo tipo de trabalho que nós fazemos. It can be the work of a servant. Pode ser o trabalho de um servente, de um servo. But it's often used alongside the word worship to talk about the service that we offer to God in corporate worship. Mas essa palavra é usada juntamente com o termo, com a ideia de culto, para demonstrar o que nós temos de fazer no culto, numa adoração corporativa. And there's a very important concept here. Esse é um conceito muito importante. One of the reasons today that people are introducing innovations into worship is to make it more participatory. Então, isso é uma palavra importante, é um ponto importante, porque as grandes inovações que aparecem nos nossos dias é porque eles tentam introduzir uma palavrinha chamada participativo, um culto participativo. If you understand what it means to serve God in worship, then you understand that every single thing that you do, that we do in a worship service is participatory. Mas se você entender bem o que é um culto, você vai entender que tudo aquilo que nós fazemos no culto é participativo. You are to be serving God with heart and mind in every element of worship. Você tem que servir a Deus com a mente e o coração em cada parte do culto que você dá ao Senhor. Even right now, as you listen to a sermon, you either worshiping God from your heart or you're failing to do so because your mind's wandering. Por exemplo, agora quando você está ouvindo a pregação da palavra, ou você está ouvindo a palavra com o seu coração, ou você está com a mente divagando por aí. When the confession of faith lists the elements of worship, Na confissão de fé, quando ela lista os elementos de culto, it includes among the elements of worship with singing and praying, etc., the careful listening to the word of God preached. Então, na confissão de fé, ela lista a ideia de ouvir a pregação e ela descreve que nós precisamos ouvir a pregação com cuidado, com atenção. You don't have to be speaking out loud or singing in order to worship God. Você não precisa estar gritando ou falando para que você esteja adorando a Deus. When the pastor leads in prayer, you are to make those prayers your own prayers. Quando o pastor ora, você tem que fazer essa oração a sua própria oração. When Scripture is read, you're to humble yourself and believe and love what you hear. Então, quando a palavra de Deus é lida, você precisa ler as Escrituras com humildade, ouvir a palavra com humildade. And when Scripture is preached, you are to worship God as you listen with faith, love, and readiness of mind. Quando a palavra é pregada, você precisa ouvir a pregação com amor, com quebrantamento, para que a palavra possa ter efeito em você. So the only way that worship can be more participatory A única maneira que o culto pode ser mais participativo is when you and I understand that in every act of worship we are serving God. quando nós entendermos que cada ato de culto é um ato participativo. And that means that you come here with a work to do. Em outras palavras, você vem à igreja com uma obra, com um trabalho para fazer. We have been greatly harmed by how television filters the way we listen to things. Nós temos vivido um tempo difícil através do meio pela qual a televisão filtra as coisas que nós ouvimos. During the reading and preaching and prayers, you think that only the preacher is working.
Então, na hora de você estar ouvindo a pregação, você pensa que apenas o pregador está trabalhando. You're passive. You're being carried along. Então, você é passivo, você está apenas ali sentado ouvindo. And therefore, you want to be entertained. Então, por isso, você deseja ser, você precisa ser divertido. But that's not what we're doing here. Mas não é isso que nós estamos fazendo aqui agora. You may not be passive. Você pode não ser passivo. You're not here to be entertained. Você não está aqui para ver entretenimento. We all are here to work together in offering service to God. Nós estamos aqui para trabalharmos juntos, para oferecermos um culto a Deus. And it's hard work. Isso é um trabalho duro. There's nothing easy about it. Não é nada fácil acerca disso. And yet it's the greatest work that we do. Mas você tem um dos maiores trabalhos que um homem pode fazer. So we are serving God. Então nós estamos servindo a Deus. But where are we serving God? Onde nós devemos servir a Deus? Simply in this room? Apenas aqui nesse local? No, we're taught here that we serve God in His special presence. Nós servimos a Deus na sua presença especial. Notice that he says at the end of verse 2, come before Him. O que nós podemos notar no verso 2, apresentai-vos diante dele. This prepositional phrase is used throughout this section of Psalms to talk about being in God's presence. Então essa expressão ela é usada nessa seção dos Salmos para falar que nós estamos diante da presença de Deus. And that truth is reinforced in verse 4. Então essa é uma verdade que ela é reforçada no versículo 4. Enter His gates with thanksgiving, His courts with praise. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Where were the gates of God? Onde estão os portões de Deus? Where were the courts of God? Onde estão os átrios de Deus? At the temple in Jerusalem. No templo em Jerusalém, The centerpiece of all the worship of God's people. que é o ponto focal de toda a adoração do povo de Deus. They would go up there occasionally Então eles iriam ali ocasionalmente, when they offered sacrifices after childbirth quando eles ofereciam sacrifício depois que a criança nascia, for the three great festivals. pelas 3 grandes festas, And that was the highest privilege they could have, to come to the temple. então esse era o maior privilégio que eles poderiam ter, que era vir ao templo. But the worship that they performed each week in their cities and villages was connected to the temple. Então todas as adorações e os cultos que eles faziam nas vilas estavam conectadas com o templo. Like spokes of a wheel that relate the rim to the hub. I'm sorry. Spokes of a wheel that the outside Okay. of the wheel is related to the hub. It's the hub that gives its integrity. Ok, The centerpiece of the ok. wheel. Na roda havia como se tivesse a parte central, o eixo central da roda, que dava exatamente o equilíbrio para ela. That the worship in the synagogues was acceptable to God because of the sacrifices being made daily at the temple. Então, os sacrifícios que eram aceitos porque eram feitos no templo. But the great privilege was to go to the temple. Mas o grande privilégio deles era ir ao templo. Because God, in a theophany, a cloud of glory, dwelt in the Holy of Holies. Porque a presença de Deus, a glória de Deus, ela habitava no Santo dos Santos. He was revealing to the people that His presence was there in a special manner. Então ele estava revelando ao seu povo que a sua presença estava ali de uma maneira especial. And the priest could only go in once a year. Então o sacerdote só poderia ir lá uma vez ao ano. But the temple's gone. Mas o templo acabou, não existe mais. So how do you and I come into God's special presence? Como eu e você hoje poderemos chegar na presença especial de Deus? We have a new temple. Nós temos um novo templo. The Lord Jesus Christ is our temple, Jesus Cristo é o nosso templo. and we are living stones in that temple. E nós somos pedras vivas neste templo. And because of our union with Christ, Então, this por causa da nossa união com Cristo, it's a glorious truth, but it's a mystery. isso é uma verdade gloriosa, mas certamente é um mistério. We come together to worship God. We actually spiritually are in the throne room of heaven. De maneira misteriosa, nós estamos na presença de Deus. Nós entramos na sala do trono nos céus. That's where we are right now. Exatamente onde nós estamos agora. God is and that's why we have a call to worship. Exatamente por isso que nós temos o chamado à adoração. See, elders exercising the keys. Então, os presbíteros, eles exercitam o poder, a chave. And God commands us. E o Senhor e Deus nos ordena a fazer. And we
enter into that glorious place with angels and the souls of just men made perfect and the Ancient of Days enthroned on high. E nós adentramos na presença do mais poderoso, majestoso e soberano Senhor. That's where we serve God, in corporate worship. Exatamente lá que nós adoramos a Deus em adoração corporativa. It is the most profound, it is the greatest experience of God's presence that you and I may have this side of heaven. Certamente essa é uma das maiores experiências que você pode ter desse lado do céu. And so, it doesn't matter that we don't have elaborate and beautiful church buildings, Não importa se nós temos um templo bonito, because wherever God's people gather for worship, it's not just here, it's there. mas independe do lugar onde você se reúne para adorar. O problema não é aqui, é que nós estamos lá com Ele. This has all kinds of practical effects for how we worship. E são questões práticas que afetam da maneira como nós devemos adorar o Senhor. Obviously, if we are serving God in His special presence, Nós somos levados a adorar a Deus na sua presença especial. only God knows what He wants. Somente Deus sabe o que Ele quer. It's not what we want. Isso não é apenas o que nós queremos. And we'll deal with that in the next hour, Lord willing. Nós trataremos desse assunto mais especificamente na escola dominical. But because we're in God's special presence, this also said something to us about our reverence, our posture, and our dress. Então, da maneira como o culto é tratado, também ele vai falar acerca da maneira como nós temos que nos portar, a nossa postura, como devemos colocar reverência diante dele. If you were going to visit the governor or the president, Se você está indo visitar o governador ou o presidente, you would wear the best clothes that you have. você vestiria a melhor roupa que você tem. Now, your best clothes might be a clean pair of blue jeans and a nice clean shirt. A sua melhor roupa poderia ser calça jeans com uma camiseta. Essa seria a sua melhor roupa. For some of us, clothes that we wear for important meetings will be a coat and tie. Mas para alguns de nós, para algumas reuniões importantes, você teria que vestir paletó e gravata. I want you to think seriously. If you own a coat and tie, you're in the presence of the King of Kings and the Lord of Lords. Should you not dress up? Então, imagine se é assim que se veste na presença desses homens, imagine diante do Deus eterno, como você deveria se portar e se vestir. We hear the objection, well, but if I do that, those that can't afford a coat and tie or don't own a coat and tie, well, they'll feel uncomfortable. Então, se a pessoa, por exemplo, que não pode comprar, não pode adquirir um paletó e gravata, ele não se sente confortável. Nobody would feel uncomfortable if you don't look down on them. If Ninguém, you love them warmly. a pessoa não deve se sentir desconfortável se a pessoa não se veste igual você olhe para ela, você vai olhar para ela com compaixão. We had a wonderful example of this at the Orthodox Presbyterian Church in Greenville near the seminary. Então nós temos um exemplo interessante que aconteceu na igreja presbiteriana ortodoxa em Greenville. There was a man from the neighborhood who came to Christ. Um homem que morava ali perto da igreja e que se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. He had been a drunk for years, Ele era um alcoólatra por muitos anos. and he really had very little. E então ele era um homem que ele era um homem muito pobre. But immediately when God changed his heart, he came to church. He would have on a nice, neat, clean pair of jeans and a pressed shirt. Então a primeira vez que ele veio para a igreja, depois que foi salvo, ele vestiu um jeans limpo, uma camiseta e foi para a igreja. Now, most of us, the men, wore coats and ties. E a maioria dos homens vestiam paletó e gravata na igreja. He never felt looked down on or inferior. Ele nunca se sentiu inferior ou que alguém estava olhando para ele como se ele fosse alguém inferior aos outros. But I remember the day he came to me and said that, because he works for me at the seminary, that he'd gotten a suit out of the clothes closet, the clothes given to the seminary students. Então ele chegou um dia para o Dr. Piper na capela do seminário e disse: eu peguei um paletó, que esse paletó é dado para os estudantes, é colocado no closet no seminário, e ele foi lá e pegou um para ele para vestir. Nobody ever said a word to him about how he dressed. Ninguém disse uma única palavra a ele como ele deveria se vestir. He was never made to feel uncomfortable. Ele nunca se sentiu desconfortável por causa da maneira como os outros se vestiam. But when he could, Mas quando ele pôde, he wore a coat and tie. ele vestiu paletó e gravata. Because we are in the presence of the most supreme
and glorious and majestic being that there is. Porque nós estamos na presença do mais santo, majestoso ser que existe. And so I encourage you to think seriously about how you appear in the presence of the King. E eu queria encorajar você a pensar como é que você aparece, como é que você se achega na presença do Santo Rei. But of course, most importantly is the attitude of the heart. Mas certamente, o mais importante, qual é a atitude do seu coração? That we come with reverence. Aí então nós chegamos na presença dele com reverência. So we serve God in his special presence. Então nós servimos a Deus na sua presença especial. And we learn from this psalm that the service consists of three things. Então nós aprendemos deste salmo que o culto ele consiste de três coisas. As we've already said, it focuses on expressing to God praise and adoration. Então já foi dito, ele expressa a Deus adoração e louvor. We come before him with singing. Então nós nos achegamos a ele com cânticos. We give thanks to him. Nós damos graças a ele. We bless his name, Nós bendizemos o seu nome. which is a term to really gather everything that we do in our worship that is offered to God. Então isso nos ajuda a entender que todas as coisas que nós fazemos no culto é oferecido a ele. And celebration and worship that is not simply when we're singing. Então celebração de adoração não é simplesmente quando nós estamos cantando, Again, it's what we're here for. mas também é o que nós ouvimos. You praise him when you listen well to his word. Nós adoramos quando nós ouvimos bem a sua palavra. And when you offer through the one that leads in prayer, prayers of adoration and blessing and thanksgiving. Então nós oferecemos a ele através aquele que está adorando, e nós oferecemos a ele adoração juntamente com ele. You praise him when you confess your sins. Você o adora quando você confessa o seu pecado. For you're owning that it's only by Christ that you're forgiven and accepted by God. Você não esqueça que é somente por meio de Cristo que você é perdoado e você está na presença dele. And notice that this worship is to be done with exuberance. Lembre-se, essa adoração precisa ser feita com exuberância. Now here is something that you all can teach the Reformed churches in America. E aqui alguma coisa que vocês brasileiros podem ensinar à Igreja Reformada da América. Because there's a joy, there's an exuberance in your singing and in your worship. Porque existe alegria, existe exuberância quando vocês cantam a And Deus. that is greatly pleasing to God. Isso certamente é grande prazer para Deus. Second, as we serve God in his special presence, we actually are communing with him. Em segundo lugar, quando nós servimos a Deus na sua presença, nós estamos em comunhão com ele. This is one of the reasons that the worship is structured by a dialogue. E é por isso que a instrução do culto ela é feita através de um diálogo. God speaks Deus fala, through the call to worship, ele nos chama à adoração. the reading of Scripture, the reading of the law, Leia-se a palavra, a lei de Deus, the sacraments, os sacramentos, the preaching of the word. pregação da palavra. He is revealing himself to us. He's speaking to us. Ele está se revelando a nós, ele está falando conosco. And we are to respond Então nós devemos responder with the acts of worship, of Com our atos de own adoração. prayers and of our singing, of our thanksgiving. com adoração, com oração e com cânticos de louvor. But we are to do so in our hearts. E nós devemos fazer assim em nosso coração. We gaze on his beauty and glory. Então nós fitamos na sua beleza e na sua glória. We marvel at his love for us. E nós nos maravilhamos pelo seu amor para conosco. And we respond to him with love and E nós respondemos a ele com amor. And a conversation between lovers takes place. Então uma conversa acontece entre aqueles que se amam. He says, I am yours and you are mine. Ele disse, vocês são meus e eu sou de vocês. And we really do meet with him. Então verdadeiramente nós nos encontramos com ele aqui. And we're not in the distance, way up in the back bleachers of the stadium. E nós não estamos lá no fim da arquibancada em um estádio vendo de longe o que está acontecendo. Right there in his face. É diante da sua face nós estamos. And he is giving himself to us. Ele se doou a si mesmo a nós. And we give ourselves back to him. E nós damos a nossa vida por We ele. particularly will do that tonight when we come to the Lord's table. E nós particularmente faremos isso quando nós já chegarmos à mesa do Senhor nessa noite. For this reason that we refer to it as communion. É por essa razão que nós chamamos a mesa do Senhor de comunhão. We take hold of Christ. Porque nós nos apegamos a Cristo.
gives himself to us. Ele se deu a nós. We give ourselves to him. E nós nos damos a Ele, nós nos entregamos a Ele. And so as we serve God, we worship and adore him, we commune with him. Então, quando nós adoramos a Deus, nós servimos, nós comungamos com Ele. And then the third thing grows out of these two, and that is he feeds us. Então, o terceiro elemento, que a parte dessas verdades anteriores, Ele nos alimenta. Corporate worship is what we call a means of grace. Então, a adoração corporativa é o que nós chamamos meios de graça. It's the way the Spirit of Christ takes out of all that Christ has done and is doing for us and communicates those things to us. De modo maravilhoso, o meio de graça exatamente significa que tudo aquilo que o Senhor fez, realizou por nós, é tirado, é trazido e entregue a nós no culto a Deus, no culto ao seu nome. I said last night that the process of sanctification takes place as we gaze on the glory of Christ, we're being transformed. Eu disse a noite anterior que quando o processo de santificação ele se dá quando nós fitamos os olhos na glória do Senhor. And worship should be a transforming experience. A adoração também deveria ser uma experiência de transformação. For here God teaches us his will, Porque aqui o Senhor nos ensina a sua vontade, gives us the desire to obey, Ele nos dá o desejo de obedecê-lo, gives us the grace to obey. e Ele nos dá também a graça para obedecê-lo. These things are the purpose of worship. Essas coisas elas revelam o propósito da adoração. We serve God in his special presence Servir a Deus na sua presença especial, through acts of adoration and praise, agir em adoração e culto, by communion, através da comunhão and experiencing the means of grace. e experimentando os meios de graça. Well, we've seen the duty and purpose of worship. The third thing then is the basis of what we're doing. Então, quando nós vimos qual é a tarefa e o propósito da adoração, agora nós vamos ver as bases da adoração. Look at the structure of the psalm. Perceba a estrutura do Salmo. We have two sections. Nós temos duas seções, Both begin with a commandment, ambas começam com uma ordenança. and both have then the reason for that E commandment. ambos têm uma razão para essa ordenança. So verses 1 and 2 command us to come into God's presence and Verso 1 e worship 2, him. de celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Verse 3 gives us the reason. E o verso 3, então, nos dá a razão. Know that the Lord himself is God. It's he who's made us, not we ourselves. We are his people, the sheep of his pasture. A razão é, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Verse 4, another commandment. O verso 4, então, outra ordenança. Verse 5, the reason. E o verso 5, a razão para essa ordenança. The word for means why. Why do we do this? E a palavra porquê, não é? Aqui ela diz exatamente a razão para isso. For Jehovah is good, his loving kindness is everlasting, his faithfulness to all Porque o generations. Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. So in verses 3 and 5, God gives us three reasons, grounds, bases for our worship. Então, no versículo 3 e 5, ele nos dá as razões pelas quais nós devemos fundamentar a nossa adoração. First, his names. Primeiro, seu nome, seus nomes. The names of God reveal to us the different facets of God's being. O nome de Deus revelam para nós diferentes facetas do ser de Deus. And they are a fascinating study. E é um estudo fascinante. Right now at the seminary, I preach on Wednesdays. I'm doing a series on the names of God. Então, por exemplo, agora na capela do seminário, nas quartas-feiras, eu estou fazendo uma série sobre os nomes de Deus. Because as we know the names of God, we will know God better. Então, quando nós conhecemos a Deus, o nome de Deus, nós conhecemos a Deus melhor. Now God here gives us his two chief names. Então, o Senhor nos dá as suas duas principais coisas. He says, know that Jehovah, he is God. Sabei que o Senhor é Deus. The second word, God, is God's surname. It's his family name. O nome Deus usado aqui é o nome usado para ele, para o seu nome como nome de família. It's used over 2,000 times in the Old Testament. É usado pelo menos 2.000 vezes no Antigo But Testamento. the very first use of this word, God, Elohim, is in Genesis 1:1. Então a palavra Elohim ela é usada a primeira vez em Gênesis capítulo 1, verso 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. No princípio criou Deus os céus e a terra. And that simple verse teaches us that he's eternal.
Nesse simples versículo nós aprendemos que ele é eterno, all powerful, todo-poderoso, and within him there is a plurality of being. It's a plural name. e dentro dele, dentro do seu ser, existe a pluralidade. And so he is, Deuses. he's the powerful creator, sovereign ruler of all things. Ele é o poderoso Criador, soberano, governador de toda a criação. But the word God, Elohim in the Bible, is also used by false gods. Mas também a palavra a palavra Elohim, usada em Gênesis, é também usado para deuses falsos. They're called gods as well, by the same name. É também usado para deuses pelo mesmo nome. And so God has a first name, Então Deus tem um primeiro nome, a personal name. um nome pessoal. And he says here, know that Jehovah, he's God. Sabei que o Senhor é Deus. And this is the name that God reveals to Moses on Mount Sinai the first time. Então esse é o nome que Moisés recebeu, que Deus revelou a Moisés no Monte Sinai. Remember, Moses sees a bush that's burning and is not burned up. Então ele viu, lembra quando Moisés viu aquela sarça que queimava, mas não se consumia. And God speaks to him out of that bush. Então Deus falou com Moisés daquela sarça. He says, I want you to go back to Egypt and bring out my people. Então eu quero que você volte ao Egito e liberte o meu povo. And Moses says, what name shall I use? What's the name of authority by Então- which you send me? Então ele disse, que nome eu vou dizer? Qual o teu nome? Quando eles me perguntarem quem és tu? And God gives him a verb. Então o Senhor lhe deu um verbo. I am who I am. Eu sou o que eu sou. And from that little verb, I am who I am, we get the name Jehovah or Yahweh. Então, a partir desse verbo, eu sou o que sou, nós temos esse nome, que é o nome usado para Deus, que é Jeová ou Yahvé. Name's used some 6,000 times in the Old Testament. É usado pelo menos 6.000 vezes. It is the No name Antigo translated Testamento. Lord in the New Testament. É mais usado no Antigo Testamento. And it is the name that reminds us that God is eternal and independent. He Esse- lives in and of himself. Esse é o nome que diz que Deus ele é eterno e independente. E ele não depende de ninguém para viver. Ele vive de si mesmo. The burning bush. A sarça ardente. When fire burns, what happens to the fuel? Quando aquela sarça estava queimando, o que deveria acontecer com aquele? It's consumed Seria consumida. because fire has to have fuel. Porque, de fato, o fogo ele tem que ter alguma combustão para queimar. But God appears as a bush that burns and doesn't burn up. Mas o Senhor aparece no meio de uma sarça que queima, mas ela não se consome. And he says, out of that bush, I am who I am, to teach us that he is absolutely self-sufficient, independent. Ele está dizendo ali que, a partir daquela revelação, que ele é completamente autossuficiente e independente. He lives in and of himself. Ele vive de si mesmo e por si mesmo. And he is eternal and unchangeable. E ele é eterno e imutável. But I said it's his personal name, Eu disse o seu nome pessoal. because it's by this name that he enters into covenant with his people. É porque é através desse nome que ele entra no pacto com o seu povo. It's by this name that he delivered them from Egypt, E é através desse nome que ele os liberta do Egito. and it's by this name that we know him. E é através desse nome que nós o conhecemos. He is the Lord Jesus Christ. É o nome de Jesus Cristo. And Jesus Christ is himself the revelation of Jehovah God. E Jesus Cristo é em si mesmo a revelação do Deus So you see, Jeová. it's very important when you read the names of God in the Bible that you stop and pay attention to them. Então é muito importante quando você lê o nome de Deus na Escritura que você pare um pouco e preste atenção no nome que está ali. Because they have special relations to what God is saying in that passage that you're reading. Porque certamente aquele nome tem uma relação especial com aquilo que está sendo dito naquela passagem. But here he says that when you worship, know that Jehovah is God and he's your God. Então ele está dizendo, quando você o adora, sabei que o Senhor é Deus, Ele é o teu Deus. And you come into his presence aware that he is the sovereign, powerful, self-sufficient, eternal Redeemer and Creator. Então quando você se achega à sua presença, você sabe que Ele é poderoso, eterno, majestoso e autossuficiente Deus. He is your God. Ele é o seu Deus. He is your Father. Ele é o seu Pai. And he dwells in you by his Holy Spirit. Ele habita em você pelo seu Espírito Santo.
A second way that God teaches us about himself is his works. A segunda maneira pela qual ele ensina acerca dele mesmo nesse texto é através das suas obras. And the psalmist reminds us that we worship God because of his two great works. Ele nos lembra acerca de suas duas grandes obras nesse salmo. It is he who made us, not we ourselves. Ele quem nos fez, não nós. We are his people and the sheep of his pasture. Nós somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. He is our creator. Ele é o nosso Criador. Created us in all things by the word of his power in 6 days. Ele nos criou pelo poder da sua palavra nos 6 dias. And because he's creator, we are to worship him. E porque ele nos criou, nós devemos adorá-lo. We're to stop and think about the power, the beauty of God's creating all things out of nothing. Imagine, preste atenção na beleza e no poder de pensar que Deus criou todas as coisas a partir do nada. And you owe your personal existence to him. E você deve a sua existência pessoal a Ele. He shaped each of you in your mother's womb. Ele formou cada um de vocês no útero, no ventre da sua própria mãe. He gave you your life. Ele lhe deu a vida. He's numbered your days. Ele contou os teus dias. But of course, he is our creator spiritually. He is our redeemer. Também Ele é o nosso Criador espiritualmente. Ele é o nosso Redentor. We are his people. Nós somos seu povo. We cannot think about that too much. We are the people of God. Não há, pensar sobre isso nunca é demais, porque nós somos de fato o povo de Deus. You belong to him. Nós pertencemos a Ele. His special possession. Nós somos sua possessão pessoal, especial. To make it even more personal, he says you are the sheep of his pasture. E fazendo ainda mais pessoal, ele diz, nós somos rebanho do seu pastoreio. As a shepherd protects and feeds and leads and guides his sheep, so Jehovah is our shepherd. Como um pastor cuida, alimenta e trata das suas ovelhas, assim o Senhor trata conosco. So we worship him because he's God. Então nós o adoramos porque Ele é Deus. We worship him because he is our creator and redeemer. Nós adoramos a Ele porque Ele é o nosso Criador e o nosso Redentor. And then the third thing that we see here are some of God's attributes. A terceira verdade que nós podemos ver no texto é que algumas verdades acerca dos seus atributos. God's attributes are those characteristics that distinguish him. Então, os atributos de Deus são algumas características que vão distingui-lo. When I talk to my wife, I'll describe this building to her. Então, quando eu falo com minha esposa, eu descrevo esse templo, esse edifício para ela. I'll start with the garden, Eu começo com um jardim, the clear windows, eu falo acerca desses vidros, the white walls, das paredes brancas, a nice area for worship, uma área muito agradável para adoração, the courtyard, um jardim do lado, the kitchen, uma cozinha. and I'll talk to her about the distinguishing characteristics about this building. Então eu falo para ela acerca das características distintivas deste edifício. So even if she didn't have a picture, she would have an idea. Mesmo que ela não tenha uma foto, ela terá pelo menos uma ideia como é aqui. Now God has many attributes, Deus tem muitos atributos. and they're all part of who he is, and they're Isso. all part of each other. Então todos são parte do que Ele é e todos fazem parte um do outro. But here he gives us four attributes that also are the reasons that we worship God. Então, mas aqui Ele nos concede 4 atributos que nos vão nos conduzir à razão pela qual nós devemos adorá-lo. In verse 5, No versículo 5, Jehovah is good, o Senhor é bom, his mercy or loving kindness is everlasting, a sua misericórdia dura para sempre, his faithfulness to all generations. e de geração em geração a sua fidelidade. The goodness of God is the one that we often don't think much about. A bondade de Deus é alguma coisa sobre Ele, um dos seus atributos que nós não pensamos muito acerca. Yet, when Moses wanted to see the glory of God, God said, I will cause my goodness to pass by before you. Quando Moisés quis ver a glória de Deus, Deus disse a ele, eu vou fazer com que a minha bondade passe por você. God said his goodness is his glory. Em outras palavras, a sua bondade é a sua glória. He passed by and he preached himself. Em outras palavras, ele passou por ele pregou a si mesmo. He said he was compassionate, Ele é Deus compassivo, gracious, gracioso and long-suffering. e Deus tardio em irar-se. And you've experienced those things in God. Certamente você tem experimentado isso
em Deus. You know how compassionate He is with you. Você sabe quão compassivo Ele é contigo. The grace by which He has converted and is sanctifying you. A graça que tem convertido e santificado você. But I love His long suffering. Mas eu amo o fato dele ser tardio em He's graça. so patient with us. Ele é tão paciente conosco. We are such fools. Nós somos tão tolos. We are the sheep that are always wandering out of the way. Nós somos o tipo de ovelhas que sempre queremos sair fora do pasto. And in grace and compassion, He just patiently brings us back. E através da sua compaixão e graça, Ele sempre nos traz de volta. He says, Seu pasto. meditate on my goodness. Então Ele diz, pensem na minha bondade. His loving kindness is His covenant love for His people. Então a sua misericórdia é o seu pacto, é a sua manifestação pactual para com o seu povo. By which He does bear with us and alleviates our miseries and shows us mercy. De tal maneira que Ele alivia o nosso sofrimento, mostrando a sua misericórdia para nós. And it's often coupled with His faithfulness. E é sempre atrelado à sua fidelidade. He's the same yesterday, today, and forever. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. He does not change. Ele é imutável. He never breaks a promise. Ele nunca quebra uma promessa. He's always on time. Ele sempre chega na hora certa. And He's given us a word that is the accurate, faithful record of His faithfulness. Ele nos deu uma palavra que é verdadeira, acurada e que revela a sua fidelidade. And although we see it in His names, Jehovah and Elohim, we are reminded here that He is eternal. Nós olhamos que Ele é Jeová e Elohim, nós somos lembrados aqui que Ele é eterno, From everlasting to everlasting, de eternidade a eternidade. He is God. Ele é Deus. And what does all this have to do with worship? O que isso tem a ver com adoração, com culto? Well, you see the structure. Quando você vê aqui essas instruções, The revelation of who God is by His names, His works, His attributes, is to be the thing that impels and compels our worship. quando nós olhamos para aquilo que Ele é, os seus atributos, das suas obras, essas verdades devem nos compelir para adorá-lo verdadeiramente. And this sets before us the importance and necessity of heart preparation before we come to worship. Isso então estabelece um ponto importante que é a preparação anterior para o momento do culto. Your corporate worship will be no better than your preparation. Preste bem atenção nisso. A sua adoração corporativa não será melhor do que o seu tempo de preparação para o And culto. your preparation is to be by serious prayerful meditation on who God is. A sua preparação para o culto precisa ser uma meditação séria e profunda acerca de quem é Deus. So that we don't rush ill-prepared into His presence, Para que nós não cheguemos na presença dEle apressadamente, sem estar preparados para cultuá-lo. but we come with hearts longing to see the Lord God. Nós chegamos na presença dEle com o coração desejosos de vê-lo e estar na sua presença. Now, it's for these reasons in this text that this congregation worships God the way it does. É por essas razões que essa congregação adora a Deus da maneira que faz. You're serving God in His special presence because He is the true God who made you and who has redeemed you. Nós adoramos a Deus verdadeiramente na sua presença, porque Ele nos criou e nos redimiu. It's a responsibility, it's a privilege. Certamente, é uma responsabilidade e é um privilégio. Out of this, there are two very important implications or lessons. A partir disso, nós temos duas importantes aplicações a fazer. And the first is worship must be God-centered and not man-centered. Primeira delas, o culto a Deus, ele é teocêntrico e não antropocêntrico. Too many people today are coming to worship for an emotional experience. Muitas pessoas vêm para o culto em busca de uma experiência emocional. They want to sing snappy, emotional choruses. Eles gostam de cantar aquelas músicas que levam para que eles sejam levados a uma emoção efusiva dentro do culto. They want some kind of spiritual high. Eles gostariam de um tipo de
uma elevação sobrenatural no culto. But worship is not about us. Preste atenção nisso. O culto a Deus não é acerca de nós mesmos. It's about God. É acerca de Deus. Tudo You acerca need de to Deus. understand you've come here to focus on Him, not yourself. Você veio aqui não para focar em você mesmo, mas em Deus. If you come focusing on yourself, your worship will be a failure. Se você focar em você mesmo, a sua adoração vai falhar. We experience this in our marriages. Nós experimentamos isso no nosso casamento. If a husband and wife each are seeking his or her own satisfaction in the relationship, the marriage is destructive. Se um marido e a esposa, cada um busca a sua própria satisfação pessoal no casamento, esse casamento vai ser destruído. But when each seeks the good of the other in the marriage relationship, that's a good marriage. Quando os dois buscam o bem de cada um no relacionamento, aí você tem um bom casamento. So we come here seeking God's glory Então nós chegamos aqui buscando a glória de Deus and the edification of our brothers and sisters. e a edificação dos nossos irmãos e irmãs na igreja. Now, does this mean that our worship will be emotionless? Isso não significa dizer que o nosso culto será sem emoção. No, it will be full of emotion, Não, isso será cheio de emoções. not because we sought an emotional experience, Não porque nós procuramos experiências emocionais. because when we're filled with God, our emotions will be moved in a proper manner. Pelo contrário, quando nós somos cheios de Deus, as nossas emoções serão movidas da maneira correta. We'll delight in Him and not in the experience. Nós teremos prazer nele, não nas nossas experiências. The second implication is that worship is covenantal and not evangelistic. A segunda implicação, o culto ele é pactual, não evangelístico. Many innovations are being made today in public worship in order to attract the unconverted. Muitas inovações são trazidas para dentro da igreja com o objetivo de atrair não convertidos ao culto. Worship is not for the unconverted. O culto não é para o não convertido. Worship is for God O culto é para Deus and the family of God. e para a família de Deus. Now, does that mean that we don't want the unconverted here? No, we do. Isso não significa dizer que nós não queremos que nenhum não convertido venha ao culto. And we speak to them. Nós falamos a eles. And we want them to understand what we're doing. E nós queremos que eles entendam o que nós estamos fazendo. But if you're here this morning not a Christian, we're not doing this for you. Mas se você aqui está nessa manhã e não é um cristão, lembre-se, nós não estamos fazendo isso por você. In fact, we really want you to feel uncomfortable. Na realidade, nós realmente queremos que você se sinta não confortável. Because if God's been present Porque se Deus está presente and you're unconverted, e você não é convertido, you cannot feel comfortable. você não pode se sentir confortável. Let me illustrate it this way. Deixa-me dar um exemplo, por favor. Let's imagine that while I'm in Brazil that you have a family birthday party. Imagine que nós estamos aqui, quando eu estou aqui no Brasil, você tem um aniversário na sua família. And you invite me to come. E você me convida para participar. That was very nice of you. Muito obrigado por isso. But that creates a problem Mas isso cria um problema, because nobody speaks English. porque ninguém fala inglês. This is a Brazilian birthday party for your son. Esse é um aniversário para a sua família, é um aniversário de brasileiros. And you'll have your customs and traditions. E and você tem seus your costumes, birthday as suas song. tradições. É um aniversário do seu filho. And then you start thinking about it. Well, Pipa's going to be there. Aí você diz assim, o Dr. Piper vai estar lá conosco. We better have an American birthday party. Então é melhor nós transformarmos esse aniversário num aniversário para americanos. We'll use his traditions and his songs, his food, his games. Nós vamos fazer tudo o que ele gosta, a sua tradição, as suas músicas, os seus jogos. Now, as soon as you've done that, it was no longer the party for the son, was it? Então, logo que você muda o seu aniversário, o aniversário já não é mais para o seu filho. It was a party Certamente. for me. Essa é uma festa para mim. And that's what we do when we design worship for the world. É exatamente o que nós fazemos quando nós desejamos um culto para o mundo. This is God's worship, Isso é adoração para Deus. dictated by God's word. Isso é revelado por sua própria palavra. Now, when I come to that party, somebody will explain to me what's going on. Então eu chego naquela festa e alguém vai explicar para mim o que está acontecendo. Somebody will translate, Alguém vai traduzir para mim. and I can enter in.
E como que eu vou meio que me adequando àquilo ali. So we will explain to our visitors, here's what we do, here's why we do it. Então nós vamos explicar no culto aos nossos visitantes. É por isso que nós fazemos isso. Essa é a razão pela qual nós realizamos aquilo. We'll make ourselves accessible to answer questions. Então nós nos tornamos acessíveis a eles para responder perguntas. We'll explain from the pulpit why we do what we do. E nós vamos explicar do púlpito o que é que nós fazemos e por que fazemos tais coisas. But we dare not turn God's celebration into a party for visitors. Mas não imagine você, não queira você transformar um culto a Deus em uma festa para visitantes. Because we've gathered Porque nós estamos reunidos to serve God para servir a Deus in His special presence. na sua presença especial. Amen. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor bendito, muito obrigado por tua palavra nessa manhã, pelas verdades que ouvimos e aprendemos. Ensina-nos, pelo amor do teu nome, a cultuar o Senhor da maneira que o Senhor requer, para a tua glória e para teu louvor. Abençoe todos quantos estão aqui presentes, que ainda não te conhecem. Torna-te conhecido deles, ó Deus. Revela a tua glória àqueles que não te conhecem, para que eles possam adorar o Senhor, como família do Senhor, para a glória do Senhor. Abençoe, Deus.